Agora em Retratos. Crianças se desenvolvem através da música no Distrito Federal. Sei tocar algumas músicas, né? Os acordes, a maioria dos acordes eu já sei tocar. Ele ensina, além das notas, ele ensina a música, a origem da música e como ela surgiu. Para mim, o gratificante é perceber a evolução. É perceber que eles estão tendo acesso a algo que foi muitas vezes negado. Pessoas comuns, como você e eu, se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Brasília, a capital do Brasil. Pontos emblemáticos da cidade, como a Ponte Juscelino Kubitschek, a Catedral Metropolitana de Brasília e a Praça dos Três Poderes, traçam as linhas arquitetônicas da cidade e revelam que este é, geograficamente e politicamente, o ponto central do país. Mas a nossa direção é para uma parte um pouco mais afastada da principal parte de Brasília, um lugar conhecido como o Gama, uma região administrativa em pleno desenvolvimento. Grandes edifícios, empresas e indústrias estão aqui, compartilhando o espaço com uma boa parte da população vivendo em situação de vulnerabilidade. Algumas das necessidades do Gama, como sociais, digamos assim, das famílias monoparentais, mães que precisam trabalhar e os filhos ficam muito em casa, sozinhos. Então há um gap aí da família, do atendimento da família. Tem muita questão das drogas também, uma juventude, gravidez precoce, os índices são altíssimos aqui do Distrito Federal, dessa cidade. Então existem várias necessidades como essa, Situações assim não se limitam somente ao Gama, mas a cidades de todos os estados do Brasil, onde o acesso a lazer, cultura e educação muitas vezes é limitado. Com o olhar da educação como agente de mudança na sociedade, um projeto foi criado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Esse é o projeto Sons de Esperança, para mudar a vida da juventude através da música. O Gama tem muito jovem, muita criança, muito adolescente, e então nós pensamos em atender o Gama dentro desse recorte da idade. Então o projeto ele foi implementado no Gama para que essas crianças e adolescentes tivessem acesso à cultura musical, porque a gente sabe que a cultura musical, principalmente no Distrito Federal, é elitizado. Muitos deles não têm contato musical, cultural em casa, e hoje a gente vem apresentar um pouquinho, dessa bagagem musical que a gente possui para tentar melhorar a vida deles um pouquinho mais. O universo da música é imenso e essas crianças estão aprendendo e descobrindo uma parte desse universo musical por meio de instrumentos que para eles antes eram totalmente desconhecidos. Violão, violino, clarinete e flauta são só alguns dos instrumentos que são ensinados aqui. Nós oferecemos aqui 6 modalidades. Temos o canto, violão, violino, viola, flauta, clarinete e para o próximo semestre a gente quer incluir também o violoncelo.
O projeto funciona no horário de contraturno escolar, dando uma alternativa de lazer e educação para as crianças fora da escola. Os impactos positivos de projetos com essa proposta são conhecidos e refletidos aqui também. De repente, a gente ouve muito os pais comentando que na escola alguns alunos eles começam a ter um desenvolvimento melhor na escola devido à disciplina, à atenção, né? Então, nós recebemos crianças aqui com várias... crianças de famílias diversas, com várias dificuldades, né? E é interessante que, assim, ao estudarem música, essas crianças conseguem se superar e elas acabam levando essa experiência para a vida. De olhar dócil, Beatriz é uma garota que sempre teve contato com a música, pois seu pai toca violão. Aos 5 anos de idade, Bia já expressava interesse pelo instrumento. Anos depois, uma oportunidade de aprender mais do instrumento apareceu de forma inesperada. Eu estava indo para a escola e algumas pessoas me pararam com um panfleto sobre o projeto. Minha mãe achou uma experiência muito legal, né? E decidiu me colocar aqui. Existe um grupo de jovens uniformizados com a blusa e nessa blusa estava escrito Sons da Esperança. E eu olhei e aquilo me chamou a atenção. E eles estavam parando as pessoas e anunciando, né? Eu falei, vou procurar saber. O contato foi feito. Bia participou de uma pré-seleção e rapidamente estava pronta para começar as aulas de violão. Eu cheguei e não tinha praticamente quase ninguém. Eu fui muito bem recebida e fui para a sala, né? Mas não sabia quase de nada sobre aqui. De princípio, a gente não tem poucos instrumentos, a gente não tem vagas para todos os alunos fazerem parte, né? Mas ela chegou interessada, a mãe dela veio conversar, perguntou se não tinha como, e a gente foi abrindo a turma ali e conseguimos encaixar ela, né? E eu acho que ela tá gostando bastante de fazer violão. A minha família toda gosta muito de violão. E eu gosto também bastante sobre os instrumentos de cordas, né? Então, pensei também que podia ser outra oportunidade de aprender a tocar violão. Inicialmente ela entrou fazendo canto com a possibilidade de fazer um instrumento, né? Então ela chegava sempre muito feliz e envolvia toda a família, que eu acho que também foi um ponto fundamental, fantástico, porque como a vida é corrida para todo mundo, esse era um momento especial de qualidade para a gente, enquanto pais, quando ela retornava do curso. Diferente de muitas crianças, Bia tem seu próprio instrumento. Os resultados do que Bia aprendeu no projeto mudam um pouco a cada dia, à medida que ela evolui no violão. Mas as diferenças já são sentidas por ela e sua família. Sei tocar algumas músicas, né? Os acordes, a maioria dos acordes eu já sei tocar. Ela se tornou mais responsável e eu acredito que foi totalmente devido ao curso, que fez ela ter toda essa visão de responsabilidade com a questão do horário, com a responsabilidade de colocar a blusinha, sabe? Então tudo isso contou muito. Heloísa, Ana Gabriela e Mariana. 3 irmãs que sempre apreciaram a música. Filhas de um pai que sonhou em se tornar músico, nesta casa não é incomum vê-los assistindo a apresentações musicais. Este interesse na música os levou a procurar o projeto Sons de Esperança da ADRA. Eu fui com muita esperança, porque elas teriam algo que eu não tive. Entendeu? Conhecimento na área de leitura da música, né? E conseguiram e estou pagando o preço por isso, né? Todo dia tá lá, deixando no horário certo, levo ela para outros cursos também que elas fazem, né? Então, eu tiro 2 dias na semana, que é terça e quinta-feira, que é só delas. A família, os pais tinham muito interesse que elas aprendessem a tocar o instrumento, mas tinham dificuldades com a questão de horário. Mas quando eles perceberam todo o potencial que as meninas tinham e que a gente podia oferecer,
eles largaram as outras atividades e ficaram aqui com a gente. Então, assim, a gente percebia o entusiasmo delas para começar um instrumento novo, novo conhecimento. E também tem a questão da família, né? Que a mãe e o pai, eles se desdobram bastante. Ao ingressar no projeto, os interesses musicais eram diferentes. Mariana e Ana Gabriela começaram o curso de clarinete e Heloísa, violino. Eu ia fazer viola, eu e a Bibi, só que aí na viola a gente tinha outro projeto para fazer e o horário não dava. Aí a gente foi transferida para clarineta, que era um horário que dava, e aí eu acabei gostando. O mais fácil de trocar o clarinete, como eu já aprendi, são as notas naturais. O mais difícil, eu também acho que são as notas agudas. Eu queria fazer violino, e violino era só tarde, e eu estudava à tarde. Aí eu tinha que esperar um ano para fazer de manhã e estudar violino. Aí eu fiz canto coral. Foi muito legal, porque eu sempre quis tocar violino. O desenvolvimento das três irmãs na música foi positivo. O que elas aprenderam revela bem a amplitude de um projeto que ensina não somente como tocar um instrumento, mas a se conectar com a música e o mundo em todos os sentidos. Eu admiro o gosto musical delas. Quando ela ouve algo que não agrada o ouvido dela, que não é legal, ela já sabe, ó, isso não é legal. Ele ensina, além das notas, ele ensina a música, a origem da música e como ela surgiu. Estão crescendo e se desenvolvendo muito rapidamente. É muito interessante ver que quando a família também se envolve no processo da educação dos seus filhos, né, eles crescem muito mais rapidamente. E eu vendo elas desenhando no caderno de desenho, fazendo as casas e desenhando as notas e tudo, e eu falei, meu Deus do céu, a Gabriela tem um dom de desenhar, de arte, ela gosta. E quando ela fez o caderno de desenho, fez o caderno de partitura e colocou todos os detalhes e tudo, eu falei, meu Deus do céu, aí eu fiquei mais impressionado ainda, né? Hoje, com muito esforço dos pais, tanto Heloísa como Ana Gabriela e Mariana têm seu próprio instrumento para estudar em casa. Se elas, ou mesmo Bia, farão da música a sua vida, isso é um mistério. Mas o que não é o impacto e a gratidão do projeto e da música em suas vidas. Eu consigo enxergar principalmente a alegria, o entusiasmo do novo. Eu agradeço mesmo a oportunidade da minha filha estar fazendo esse curso, porque um dia alguém semeou, sabe? É muito gratificante. Muito obrigada, Projeto Som de Esperança. Vocês mudaram minha vida de várias formas possíveis. Muito obrigada, porque sem esse projeto eu acho que eu não estaria nesse nível que eu tô. Obrigada, porque sem vocês eu não realizaria o meu sonho. Sem vocês, talvez elas não teriam a oportunidade de, na infância, ter contato com o instrumento que elas estão tendo. Muito obrigado mesmo. É agradecer, não tem palavras. Se for para eu retribuir, eu perguntaria, o que vocês querem que eu faça? Que eu vou retribuir. Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. No Gama, Distrito Federal, o projeto Sons de Esperança busca levar aulas de música a crianças e adolescentes que dificilmente teriam acesso a instrumentos musicais. Esse trabalho, realizado pela ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, é um trabalho de acesso à cultura e a outros tipos de arte. O nosso desafio como Sons de Esperança, eu percebo isso, é que a música clássica ela não é tão comum nas periferias. Então nós temos jovens que se fosse aprender DJ ou hip hop, ele teria mais familiaridade com isso. Mas lá ele está aprendendo violino. Então lá ele tem que aprender a 9ª Sinfonia de Beethoven. Então essa é uma das dificuldades que nós temos e ao mesmo tempo nós nos propusemos a essa dificuldade, porque esse é o nosso desafio, da comunidade entender também esse universo dos Sons de Esperança.
Operando um projeto em um local onde existem múltiplas necessidades, o projeto também busca, além de ensinar música, ajudar as famílias e as crianças como podem. Então, é fornecido diariamente lanche para as crianças, então elas vêm, têm as aulas delas e lancham ou antes ou depois, após as aulas. E além do lanche diário, em algumas famílias fornecemos também a cesta básica e, quando necessário, eu faço um encaminhamento para a rede. Rebeca é uma menina encantadora. Junto com a sua mãe, vive no entorno, uma região com muitas necessidades do Distrito Federal. Elas ouviram falar do projeto Sons de Esperança, que poderia dar a oportunidade de Rebeca estudar o instrumento que sempre sonhou, o violino. A primeira coisa que eles falaram que que não teria custo, né? E isso já me chamou muita atenção por ser da comunidade, né, um pouco carente, assim. A gente não tem muitas possibilidades, porque a gente sabe que os instrumentos são caros. E aí ela foi fazer um teste, eu não participei do teste, mas ela já foi para uma salinha fazer um teste com os professores já formados e de lá já saí com esse presente. Eu sempre quis tocar violino. Aí, sabe, eu via as pessoas tocando sabe, sempre eu via bailarina dançando e tocando violino. Aí eu sempre queria tocar violino, que era muito legal. Os aprendizados musicais de Rebeca se somam um pouquinho a cada dia, mas o que foi alcançado até agora já agrada tanto a mãe quanto a filha, que se esforçam para continuar frequentando o curso. Foi muito legal, porque o tio Mozariel, ele ensinou as posições pra gente. A posição 1, a posição 2, a posição 3. Quando ela chegava em casa, ela não parava. Ela chegava em casa e ficava... Eu vi ela, o que eu achei interessante numa das primeiras aulas, ela pegar um lápis, colocar entre os dedos e ficar fazendo como se tivesse aquele... Ela ainda não tem o violino dela para estar ensaiando em casa. Mas as primeiras aulas eu vi o esforço dela chegar em casa. Então é algo que ela gostou de fazer, né? João Vitor, um menino simpático que estuda e brinca como uma criança normal, mas que também faz essas coisas como parte de um tratamento que busca desenvolvê-lo devido a problemas de saúde que o afetaram gravemente no nascimento e impactam a sua mãe ainda hoje. Estou desempregada no momento, porque quando ele nasceu com alguns probleminhas de saúde, eu tive que deixar o trabalho e viver só para ele. Exatamente 12 anos que eu vivo só para ele. O João Vitor nasceu com a síndrome de Alagille, que é uma síndrome que afeta o fígado e algumas partes dos órgãos do corpo, né? Graças a Deus ele só precisou fazer o transplante do fígado e fez 2 angioplastias no coração. Ele tem, assim, uma dificuldade no aprendizado, né? Porque ele tem DI, que é deficiência intelectual, bem leve. Então ele tem muita dificuldade para aprender, para ler, para escrever. Apesar da condição de João Vitor, Elaine viu na música a oportunidade de um desenvolvimento especializado. E por isso o matriculou no projeto Sons de Esperança. Eu sempre tive o sonho, né, de tocar piano, mas nunca consegui. E quando ele tinha 5 anos, ele fez violino. Aí quando foi agora, ele foi para fazer flauta, se inscreveu para fazer flauta transversal, só que não tinha mais vaga e ele se apaixonou pela clarinete. O meu professor me ensinou a montar o instrumento e falando os nomes das partes. Com o tempo eu fui aprendendo a tirar som. No primeiro dia eu tentei tirar som, só que eu não consegui. E daqui a um tempo eu consegui e meu professor me ensinou algumas notas e agora eu estou aprendendo muito. Em um certo momento da vida, João Vitor foi dado como morto pelos médicos, mas muitos milagres aconteceram e um deles foi o desenvolvimento estimulado pelo aprendizado do clarinete, que não só lhe trouxe o aprendizado musical, mas também o desenvolvimento físico e intelectual.
e tem um probleminha, uma dificuldade com fôlego, e mesmo assim ele começou clarinete, era um instrumento que ele não queria, mas começou clarinete, começou a pegar gosto e a família conseguiu presenteá-lo com o instrumento, e a gente consegue perceber o desenvolvimento dele, né, ao longo desse período das aulas. Ele tem adenoide, tem desvio de séptico no nariz, então isso dificulta um pouquinho a respiração dele, principalmente na hora de dormir. E ajudou bastante, sim. Para João Vitor, a música e o clarinete foram um aprendizado. Mas por que não dizer que foram também uma fisioterapia? Afinal, hoje ele consegue tocar tranquilamente um instrumento de sopro, mesmo com limitações. Mas ele diz que poderia aprender ainda mais. Depois que eu vi esse instrumento aqui, bonito, que mudou minha vida, eu queria tocar o oboé. Não faz muito tempo que a Adra executa o projeto Sons de Esperança no Gama. Mas, com pouco tempo, o resultado do trabalho se tornou ainda mais visível quando as crianças fizeram uma apresentação pública, tocando seus instrumentos e alegrando os professores, a comunidade e a eles mesmos. E foi muito interessante porque foi a primeira vez que as crianças se apresentaram fora daqui do nosso contexto. E elas estavam, a princípio, bastante apreensivas, mas quando se posicionaram ali no palco, todas aquelas pessoas assistindo, a televisão filmando, quando terminou, vieram dizer assim, puxa vida, eu me senti, parecia um artista e tal, então ficaram muito felizes. E essa alegria elas levam para a vida, levam para a família, né? Isso deixa a gente bem contente. Eu fiquei com medo de errar algumas notas, aí mais pra frente eu fui aprendendo que não preciso ter vergonha e agora eu toco de boa. Friso bastante com eles. Estamos tocando em grupo. Errou, a música continua. Errou, tá no passado, já era, passou. A música continua, você tem que encontrar o próximo ponto ali, né, o próximo compasso, focar nele e acertar ele. Foi divino, foi muito bom. A gente chega lá, a gente olha as notas, aí acontece que a gente vai tocar, aí a mão, ela já vai toda, a gente sente, sabe, as notas, é muito bom. Símbolos que viram notas, notas que viram acordes, acordes que viram sons, sons que viram música e música que causa transformação. Uma transformação que só pode ser alcançada com recursos para a manutenção de projetos como esse e que revelam de maneira emotiva o poder da música. Quando você trabalha com aula de música, é muito interessante, porque você vê ali a transformação das crianças, né? Quero agradecer demais o meu professor e o maestro Samuel pelo incentivo que ele falou para mim um dia que eu ia conseguir. Aí eu fiquei aqui treinando e consegui. Muito obrigada, porque o projeto foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Daí eu tenho certeza, se fosse qualquer outro violino eu ia gostar muito também, porque os professores daqui é um amor, é muito legal aqui. Então, que esse projeto, o que eu tenho para agradecer, dizer de todo o meu coração, gratidão. Para mim, o gratificante é perceber a evolução. É perceber que eles estão tendo acesso a algo que foi muitas vezes negado. A nossa alegria como equipe é ver as crianças tirando as notas e os sons e fazendo dessas notas e desses sons música. A música transforma vidas. Isso é evidente no projeto Sons de Esperança. Crianças e famílias sem muitas oportunidades expressam o quanto a música é importante para elas. O salmista já reconhecia o valor da música quando dizia: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Esse é o momento oportuno para você colaborar com esse projeto da Adra Brasil e efetivamente fazer a diferença na vida das crianças. Afinal, elas merecem todo o nosso esforço e carinho. E você
pode ajudar a retratar essas histórias.